Olá, professor, professora, educador da Rede Educacional Adventista. Estamos de volta para mais uma aula que a Universidade Corporativa nos oferece a oportunidade de juntos aprendermos um pouquinho mais sobre filosofia da educação adventista. Na aula anterior, nós tivemos a oportunidade de estabelecer os conceitos de filosofia, cosmovisão, filosofia da educação. Nesta aula, nós vamos agora ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor os conceitos da filosofia de educação adventista. Além disso, vamos também conhecer as implicações práticas da filosofia de educação adventista. Há uma aparente dicotomia no pensamento ocidental sobre teoria versus prática. Muitas vezes nós utilizamos a expressão fulano é muito teórico, como se fosse algo negativo ou ineficaz, o predomínio nesse caso da teoria sobre a prática. Outras vezes nós utilizamos a expressão ele é prático, muito pragmático, não tem fundamentação teórica. Contudo, até mesmo quem aparentemente não tem uma visão teórica clara, atua sob a perspectiva de uma visão de mundo, como nós comentamos na aula anterior, uma cosmovisão, uma visão de homem, e sobre a influência de uma filosofia de vida. Por isso, nós podemos trabalhar muitos anos julgando que estamos praticando uma filosofia de educação, quando na verdade, por não desenvolvermos a cosmovisão que dá origem àquela filosofia, não nos apropriamos efetivamente das crenças e valores que são por elas apresentados. Porém, até mesmo essa condição não prescinde de uma cosmovisão. Até quem diz que trabalha sem uma filosofia específica de educação, não deixa de ter por trás de si uma cosmovisão e uma filosofia que alicerça essa sua fala. Portanto, cosmovisão cristã é fundamental para nos apropriarmos de uma filosofia cristã de educação. Reforçando, a filosofia adventista de educação é uma filosofia cristã de educação que faz com que nós tenhamos a necessidade de ter uma cosmovisão cristã que a antecede. Isso é indiscutível. É nela que nós encontramos todas as grandes respostas para as questões relacionadas com a natureza humana, a identidade, o propósito da existência. Por vezes, na rotina do trabalho, nós não tomamos tempo para refletir sobre a nossa prática e verificarmos se ela realmente passa pelo crivo dos valores daquela filosofia que nós dizemos que defendemos, pensamos que defendemos. Por isso, nesta aula nós vamos fazer um exercício de resgate de alguns conceitos educacionais estabelecidos a partir da filosofia adventista de educação. Então vamos relembrar. São duas as perguntas fundamentais para qualquer filosofia de educação. O que e para quê? Você se recorda de algum conceito de educação segundo a visão adventista de educação? Logo no primeiro parágrafo do livro Educação, de Ellen G. White, a educadora adventista que escreveu mais de 20.000 páginas sobre educação, e nós cremos que ela escreveu inspirada por Deus, ela conceitua educação. A filosofia de educação adventista foi organizada em alguns volumes que estão disponíveis para todos os professores. A Casa Publicadora, alguns anos atrás, pôde compilá-los em 5 volumes que trazem cerca de 20.000 páginas escritas por Ellen White no final do século XIX e começo do século XX. Nós cremos
que ela foi inspirada por Deus ao escrever sobre a filosofia da educação adventista. E é no primeiro parágrafo do livro Educação, de Ellen White, que nós lemos o que eu julgo a melhor definição sobre educação. Lá está escrito o quê e o para quê. Educação é o desenvolvimento harmonioso das aptidões físicas, mentais e espirituais. Aqui está o quê. Mas ela vai além. Prepara o aluno para a satisfação de servir neste mundo e para a alegria mais elevada proporcionada por um serviço mais amplo relacionado com o mundo futuro. Neste final de parágrafo, nós entendemos então o para quê da educação. Contudo, além de escrever toda a filosofia da educação adventista, em seus escritos, Ellen White vai além da reflexão filosófica para descer num nível de refinamento de conceitos a respeito da prática educacional, ao ponto de podermos afirmar com segurança que o sistema educacional adventista tem mais do que uma filosofia de educação. Nós temos uma pedagogia ou uma teoria educacional que nos indica, orienta também o como. A exemplo disso, nós podemos ver alguns capítulos do livro Educação que tratam sobre métodos de ensino, ou sobre recreação, sobre disciplina. Neles as orientações vão além do o que e para quê, para também explicar o como. Sabiamente, a divisão sul-americana há alguns anos reuniu um grupo de educadores da América do Sul e sistematizou esses pressupostos teóricos no livro Pedagogia Adventista. Nele, além dos marcos filosóficos da educação, conseguimos respostas para essas perguntas específicas do campo da pedagogia. Como ensinar, quando, quem, onde, etc. Como nosso objetivo nestas aulas é apresentar as implicações práticas da filosofia adventista de educação no exercício da atividade docente, nós faremos agora a retomada de alguns pressupostos filosóficos por ela estabelecido. Talvez o mais importante que qualquer filosofia de educação se proponha, que é a concepção de homem. Esta concepção determinará a visão que eu tenho do meu aluno, como e para que educá-lo. A natureza, condição e necessidades do aluno proporcionam o ponto principal para qualquer filosofia educacional, ainda mais uma filosofia cristã. E é essa concepção que nos apresenta, consequentemente, os objetivos da educação cristã. Tente escrever uma frase curta, um conceito que lhe venha à mente sobre aluno na perspectiva adventista de educação. Que tal? É fácil. Então, para ajudar você, eu vou tentar explicar a visão de homem numa outra perspectiva para que nós possamos fazer um contraste. Vamos partir de uma cosmovisão apoiada na crença de que o homem é um animal racional, que se diferencia das demais espécies de animais tão somente pela razão, pela capacidade de abstrair, pela sua inteligência abstrata. Tornar-se humano, portanto, é abstrair, criar signos para lidar abstratamente com o mundo que nos rodeia e desenvolver uma linguagem simbólica, produzir cultura, educar-se, etc. Nós poderíamos listar uma série de modelos filosóficos que partem desse conceito de homem. E eu vou destacar um que surgiu em contraposição ao modelo tradicional de educação. Ele tem a sua origem lá no iluminismo do século XVIII, que colocava na humanidade e na razão a grande propulsora do desenvolvimento e progresso social. No século XIX, as ideias do iluminismo ganharam terreno fértil no protestantismo norte-americano, que postulava o céu aqui na terra
e um movimento de reforma social baseado na concepção de que dentro do homem está a alma do todo. É no final do século XIX, início do século XX, que então surgem inúmeros movimentos educacionais que querem se contrapor ao movimento tradicional, ao modelo tradicional, baseados nesse pressuposto de natureza humana. Acreditando que a natureza humana é essencialmente boa, surge então o humanismo educacional, cuja ideia central é: se nós deixarmos uma criança livre o suficiente, a sua bondade virá à tona naturalmente. Em resumo, estas crenças dizem que o homem é um animal racional, cujas capacidades, sendo desenvolvidas naturalmente, tenderão ao progresso social, à humanização, ao aperfeiçoamento. Relembramos que é exatamente na primeira metade do século XIX que a teoria da evolução das espécies é criada, divulgada, impactando profundamente nas ciências em geral, principalmente nas ciências que trabalham conceitos antropológicos, concepção de homem, origem, propósito. O humanismo educacional pode ser claramente visto no modelo da escola nova, onde o aluno passa a ser o centro do processo de ensino-aprendizagem e de ser passivo da escola tradicional passa a ser um ser ativo. Surgem os métodos ativos, a escola livre, as salas ambientes, a promoção automática, a escola sem repetência. Consequentemente, o professor deixa de ser o transmissor de conteúdos da escola tradicional para ser o facilitador da aprendizagem, o orientador. As atividades centradas nos alunos dão espaço para atividades colaborativas, lúdicas, práticas, e na organização da escola há um certo afrouxamento da disciplina, que era tão rígida na escola tradicional. Como uma contraposição ao modelo tradicional, que tinha centralidade no professor e no domínio do conhecimento que o professor possuía, conhecimento da cultura universal, valorizando a memorização, o domínio dos conteúdos. Este modelo novo, da escola nova, ganhou força no século XX e eu posso dizer que até os dias atuais nós ainda vemos inúmeros desdobramentos e derivações em vários sistemas de ensino espalhados pelo mundo. Exatamente por ser um movimento de oposição ao modelo tradicional, nós nos encantamos com as suas propostas. Nos apropriamos das suas ideias, muitas vezes sem uma reflexão crítica da cosmovisão que está por trás. Há inúmeras contribuições positivas neste modelo educacional e em outros. Porém, se não passarem pelo crivo das nossas crenças básicas e da cosmovisão cristã, nós corremos o risco de produzir um ecletismo educacional, uma salada que descaracteriza e enfraquece qualquer sistema de educação. Sem emitir um juízo de valor, pois não é esse o nosso objetivo nessas aulas, nós podemos afirmar que toda prática que deriva deste modelo, dessa visão de homem, corre risco de produzir um homem diferente daquele que o nosso pressuposto cristão preconiza. Pois veja bem, se o homem está num processo de evolução, a educação formal, a escolarização, tem apenas o papel de colaborar nesse desenvolvimento normal e natural. Apenas instrui, orienta o desenvolvimento. Mas qual é a concepção de homem baseada na cosmovisão bíblico-cristã que sustenta a filosofia de educação? Responder essa pergunta é, sem dúvida, condição essencial para compreender a obra da educação. Dr. Elton Trueblood afirmou que enquanto não soubermos claramente o que é o homem, nós não saberemos nada a respeito de qualquer coisa. Na Bíblia nós encontramos a resposta ao dilema da identidade humana. O homem foi criado à imagem de Deus. Contudo, pela queda descrita em Gênesis, no capítulo 3, esta imagem foi distorcida, quebrada, fragmentada,
mas ainda existe nele a imagem de Deus. Há, portanto, na natureza humana, um pendor para o mal, uma força a qual, sem auxílio, não poderá resistir. Portanto, a predisposição para o mal só poderá ser vencida pelo poder que há em Cristo. Ainda que no íntimo de sua alma haja uma centelha da imagem de Deus que clama pelo digno e pelo bem. Reconhecer isso faz toda a diferença. Perceber que a vida de cada aluno é a cena de uma luta constante entre Cristo e Satanás é um passo preliminar na educação redentora. E ao cumprir essa tarefa, o educador cristão busca desenvolver o que há de bom em cada criança através da ajuda do Espírito Santo. Isso requer do professor paciência, cuidado, imaginação santificada. Então, nesta oportunidade, nesta aula, nós pudemos finalizar vendo um pouquinho da nossa crença sobre a natureza do homem. Diferente de outras crenças que alicerçam outros modelos educacionais, nós acreditamos que há uma luta íntima entre o bem e o mal, que nós chamamos de grande conflito, que está sendo travada na mente de cada aluno e que o professor que trabalha na rede educacional adventista precisa ter consciência, não somente dessa luta, mas da origem do homem e do propósito pelo qual ele foi criado. Isso fará toda a diferença. Então, finalizando este módulo, onde tivemos a oportunidade de ver os conceitos gerais sobre filosofia, filosofia da educação e filosofia da educação adventista, é muito oportuno pararmos para refletir sobre a visão de homem, ser criado à imagem de Deus, o propósito pelo qual o ser humano foi criado. E se como educadores nós estamos olhando cada aluno que nos chega às mãos para trabalharmos como verdadeiramente um filho de Deus, criatura de Deus, onde habita nele uma luta entre o bem e o mal, e que a nossa posição, a nossa postura pode fortalecer um lado ou outro lado desta luta. Que Deus nos habilite para sermos um professor, uma professora, um educador que discerne perfeitamente os propósitos pelos quais Deus nos criou e pelos quais nós estamos aqui trabalhando na rede educacional adventista. Até breve, no próximo módulo sobre a filosofia da educação adventista. Eu espero você!